Aleluia. Vamos adorar ao Senhor Jesus, invocar a sua santa e a sua gloriosa presença, declarando que somente Ele vive, que somente Ele reina, que somente Ele é o dono da última palavra na minha vida e na sua vida. Entoar cântico de louvores ao nome do Senhor Jesus, dando glória a Deus e aleluia, sendo gratos por mais um dia, porque até aqui me ajudou e me sustentou, te ajudou e te sustentou o Senhor, assim como disse o profeta Samuel. Ebenezer, até aqui nos ajudou, até aqui, louvado seja Deus, nos sustentou o Senhor. Eu quero declarar contigo este louvor, louvado seja Deus. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar grandemente ao teu coração. Seja muito bem-vindo por aí, seja muito bem-vinda por aqui. Que os céus continuem te abençoando, derramando sobre ti graça, bênção e unção. A unção que despedaça o jugo, sim. A unção que não nos faz carregar nenhum tipo de bagagem estranha. A unção que despedaça tudo aquilo que viria com peso, tudo aquilo que viria para fazer você paralisar. É essa unção que Deus ele traz sobre mim e sobre você, para que despedace todo o jugo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu glorifico ao Senhor pela minha vida e pela sua vida, e siga declarando: fala porque o teu servo ouve, fala porque a tua serva ouve, e é Deus que vai falar com você neste exato momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Lá no Salmo de número 14, verso de número 2 diz assim: o Senhor olhou desde os céus para os filhos do homem, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Então Deus ele olha dos céus para ver se tem alguém buscando, para ver se tem alguém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, clamando. E neste momento eu tenho certeza que ele vai ver lá do céu você ouvindo a palavra. Louvado seja Deus, glorificando, exaltando, bendizendo, declarando amém, aleluia, glória a Deus. E isso muito alegra o coração do Senhor. Nos diz a palavra, louvado seja Deus, Salmo número 14, verso de número 2 vem dizer: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. E da mesma forma, Deus ele continua olhando, Deus ele continua buscando, Deus ele continua querendo ver se há alguém aqui na terra buscando a Ele. A palavra vem dizer que o Senhor ele se inclina do seu alto céus para olhar a terra. E eu tenho certeza que quando Deus ele se inclina, ele vê quem, aleluia, está buscando adorá-lo, quem está buscando fazer a sua vontade. E a glória é do Senhor Jesus, porque mais uma vez você está aí para ouvir uma palavra de Deus. Eu estou aqui para trazer a palavra do Senhor e compartilhar contigo. E Deus vai falar grandemente ao nosso coração. Aleluia, Jesus. Que os céus te fortaleça e te sustente. Louvado seja Deus por mais, aleluia, este dia. Louvado seja Deus por mais um fim de semana. Louvado seja Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. Louvado seja Deus porque em tudo Ele é bom e Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre, na sua vida, na minha vida. E você aí do outro lado diz amém, selando essa palavra em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Novamente crescerá ao cheiro das águas, e se casa envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz, que ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. É que a água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar.
Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Aleluia, Jesus. Ainda há esperança. Há sempre uma esperança. E a palavra do Senhor vem dizer: louvado seja Deus, que Ele é a minha e a sua esperança. É Jesus, o Todo-Poderoso, o Nazareno, aquele que morreu na cruz e ressuscitou. Ele não é, louvado seja Deus, um morto, mas Ele é um ressuscitado. Tetelestai, está consumado. E o inferno, louvado seja Deus, o mundo espiritual, o homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando eu falo homem, eu falo gênero humano, não pode impedir. Tetelestai, tetelestai e tetelestai, está consumado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer a menção da palavra do Senhor, que está lá no livro de Mateus, capítulo de número 15, verso de número 21, e diz assim a palavra do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. É uma passagem muito linda e muito conhecida, mas eu creio que os céus ele vai se revelar, ele vai falar poderosamente ao meu e ao teu coração. E diz assim: partindo Jesus dali, foi para a parte de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, diz: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, diz: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Glória a Jesus. Então respondeu Jesus e disse-lhe: mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Eu quero glorificar a Deus por esta palavra. Eu quero repetir esta parte B do versículo 28, que diz assim: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Eu quero glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus, declarando que Ele é um Deus que ouve, declarando que Ele é um Deus que se sensibiliza, declarando que Ele é um Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ainda quando não é para ser feito, Ele chega e Ele faz, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso e Ele pode todas as coisas. E como está escrito lá em Marcos, no capítulo 1, verso de número 37, nada é impossível para o nosso Deus, tudo Ele pode. Nos diz a palavra, louvado seja Deus, que Jesus estava partindo, louvado seja Deus, de um local, grande é o nome do Senhor Jesus, para a região de Tiro e Sidom. E ali naquela região das redondezas havia uma mulher, louvado seja Deus, que ela era cananeia, ela não era israelita, ela fazia parte de uma outra nação. E a Bíblia vem dizer que aquela mulher tinha um problema, e diz assim: e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E aquela mulher, ela fala acerca do seu problema, mas ela explica, ela dá detalhes, louvado seja Deus, e nós vamos entender
que não era algo de ordem natural. Nós vamos entender que não era algo de ordem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que pessoas pudessem resolver. Nos diz a palavra que ela diz assim, que a filha dela estava miseravelmente endemoniada. Eu acho interessante que aquela mulher, ela poderia ter dito que a filha estava apenas endemoniada, mas ela faz uma ressalva aqui e ela diz assim, que a filha estava miseravelmente endemoniada. E esse contexto aqui vem explicar para mim e explicar para você que não era um simples problema, que não era, louvado seja Deus, uma simples aflição, que não era uma simples luta, mas era uma luta que já tinha, louvado seja o nome do Senhor Jesus, chegado num escalão, chegado numa altitude, louvado seja Deus, que aquela mulher não tinha mais o que fazer. Ela diz que a filha estava miseravelmente endemoniada. Então logo me dá a entender, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que coisas aconteciam. Logo me dá a entender que a situação era muito mais difícil do que aquilo que ela poderia relatar. Então aquela mulher, ela usa essa palavra miserável. Mas eu quero trazer uma outra palavra que ela traz num contexto, que ela diz assim: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E essa palavra, misericórdia, louvado seja Deus, muito se encaixa para quem está vivendo uma situação miserável, para quem está vivendo uma situação de tormento, para quem está vivendo uma situação que já saiu, louvado seja Deus, do controle, que já saiu, louvado seja Deus, daquilo que alguém pode fazer. Quantas das vezes nós temos situações que uma outra pessoa pode nos ajudar, que alguém pode até resolver um problema. E eu não falo apenas pessoas de perto, né? Pessoas próximas, mas eu falo pessoas capacitadas. Nós muitas das vezes temos problemas de ordens naturais, coisas para ser resolvido. Um exemplo, dentro de uma casa, um cano que estoura, nós buscamos ali, louvado seja Deus, uma pessoa que entenda do assunto, um encanador. Quando acontece, louvado seja o nome do Senhor Jesus, algo no veículo ou no transporte, nós buscamos ali um mecânico. Quando nós estamos ali sentindo algo, nós vamos ao médico. Mas quando é algo de ordem sobrenatural, nós buscamos a quem? E Deus vem dizer, vem fazer como essa mulher que estava percebendo que Jesus estava passando ali naquela região, e a palavra vem dizer, louvado seja Deus, que então uma mulher cananeia que saíra daquelas Circananias. Circananias significa as redondezas, significa local próximo, significa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, algo que está à volta. E aquela mulher estava à volta, ela estava esperando uma oportunidade. Aquela mulher, ela não ficou em casa olhando para aquele problema. Aquela mulher, ela tinha um problema que o humano não poderia resolver, o parente não poderia resolver, o familiar não poderia resolver, o vizinho não poderia resolver, o colega de trabalho não poderia resolver, as pessoas de dentro de casa não poderiam resolver, nenhum especialista de nenhuma área poderia resolver, porque aquele problema era de ordem sobrenatural, e coisas sobrenaturais têm que ser tratadas por aquele que é o rei da sobrenaturalidade. A Bíblia vem dizer que aquela mulher, ela vai buscar a ajuda de Jesus. Eu imagino que aquela mulher talvez já tivesse pedido ajuda para outras pessoas, até quem sabe para conter aquela situação, até quem sabe para tentar minimizar. Mas algo me chama a atenção, porque ela diz: tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E esse miserável aqui vem trazer para mim e para você uma realidade, vem trazer para mim e para você uma explicação de como estava aquele cenário. Aquele cenário era algo que já tinha saído do controle daquela mulher, era algo que ela não tinha mais o que fazer, era algo que nem que ela quisesse explicar o estado que a filha ficava, ela iria conseguir falar. E a palavra que ela usa aqui para descrever aquele cenário, aquela situação, é essa palavra: miseravelmente endemoniada. E muitas das vezes tem coisas que pode até estar miseravelmente, talvez não endemoniado, louvado seja Deus, mas miseravelmente precisando de uma ajuda, precisando de um conserto, precisando de uma intervenção,
mas não terrena, precisando de uma intervenção, mas não de alguém que é como eu e como você, limitado, precisando de uma intervenção de Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E algo vem falar para mim e para você que aquela mulher, ela não era israelita, ela era cananeia. E a Bíblia diz que Jesus veio para o que era os seus, e os seus o rejeitou. Então Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se deu a conhecer e se deu a permitir que eu e você pudéssemos ter acesso. Mas Jesus, ele veio para a nação israelita. E a Bíblia vem dizer que os discípulos, conhecendo o que estava escrito, ele diz assim: aleluia, glória a Jesus. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E aqui algo muito interessante vai falar ao meu e ao teu coração. Porque a Bíblia vem dizer nesse versículo 23 que Jesus, ele não respondeu palavra alguma. E muitas das vezes comigo e contigo não vai ser diferente. Por quê? Porque Jesus, ele também precisa ver, aleluia, o meu comportamento e o seu. Louvado seja Deus. Nos diz a palavra que Jesus, ele não respondeu, ele ficou calado. E os discípulos foi que responderam. E quando os discípulos responderam, os discípulos disseram assim: despede-a, porque ela está gritando. E quem sabe? Tem pessoas querendo que Jesus te despeça. Tem pessoas achando que você não merece ser abençoado. Tem pessoas achando que você não merece ser abençoada. Tem pessoas achando que esse milagre não é para você. Tem pessoas achando que você não é digno de clamar o sangue do Senhor Jesus. A Bíblia vem dizer que os discípulos disseram assim: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E eu fico imaginando o desespero daquela mãe. Eu fico imaginando, louvado seja Deus, a necessidade dela de ter uma resposta, de ter um milagre realizado. E somente quem está precisando conhece a sua necessidade. Ninguém vai saber, aleluia, o tamanho da sua dor, porque é você que está sentindo. Ninguém vai saber aonde está a ferida, porque é você, louvado seja Deus, que muitas das vezes tem. E quando se fala ferida e dor, muitas das vezes as pessoas pensam que é só físico, mas as feridas da alma, as feridas das emoções também dói muito mais. E a palavra vem dizer que aquela mulher, ela grita. E ela grita porque havia uma necessidade dela gritar. Ela tinha algo que estava de forma miseravelmente e ela precisava de um socorro. E ela diz assim: louvado seja Deus, socorre-me. Logo mais nos próximos versículos, nós vamos ver que a conversa, ela continua. E diz assim: então, glória a Jesus. E ele respondendo diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Quando Jesus estiver calado diante de uma situação que você precisa de uma resposta, que você precisa de um retorno, que você precisa de uma palavra, quem sabe Jesus até se calou. Aleluia, adore-o, clame por ele. A palavra vem dizer que então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Aquela mulher, ela poderia ter virado as costas. Aquela mulher, ela poderia ter saído no meio dos discípulos e de Jesus, do meio daquela multidão. Aquela mulher poderia ter sido dada por vencida diante daquela situação e daquela circunstância. Ela poderia ter escutado aquilo que os discípulos estavam falando: despede-a, porque ela não tem direito. Mas eu acho interessante que aquela mulher, ela chega e ela adora. E então ela diz: Senhor, socorre-me. E tudo que Deus, ele quer é que nós venhamos a reconhecer que somente nele
nós encontramos o socorro. A palavra do Senhor vem dizer lá no Salmo de número 121, de onde me vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O socorro daquela mulher não iria vir de nenhum outro local que não fosse do Senhor Jesus. E é por isso que ela não desiste, é por isso que ela adora, é por isso que ela não ouve o que está sendo dito ali, mas ela insiste, ela persiste, ela não perde a fé. E ela diz: eu vou adorar, eu vou pedir socorro, eu vou continuar pedindo, porque eu sei que Ele vai ouvir, eu sei que Ele vai responder. Ele pode ter ficado calado no início, mas eu conheço, eu sei que Ele faz milagre e eu vou ficar, porque não tem outro local, não tinha outro lugar para aquela mulher ir. A palavra vem dizer que a necessidade daquela mulher era algo sobrenatural. A filha estava miseravelmente endemoniada. Aquela mulher ia para onde? Recorrer a remédios. Aquela mulher ia para onde? Recorrer à medicina, recorrer a outras coisas que não a Jesus, não. Só iria piorar a situação. E aquela mulher, ela diz assim, versículo 25 do livro de Mateus capítulo 15. Aleluia. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Olha só quantas situações aconteceram para que aquela mulher desistisse. E muitas das vezes o Senhor, Ele vai provar a tua fé, Ele vai provar a minha fé, para ver até onde nós estamos dispostos a crer. Nos diz a palavra que mais uma vez, Ele, porém, respondendo, diz: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E aquela mulher tem sabedoria. Versículo 27, ela diz assim: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que me caem da mesa dos seus senhores. Glória a Jesus. Então, respondendo, Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé. Você acha que Jesus, ele não conhecia a fé daquela mulher? Você acha que Jesus não conhecia a situação que aquela mulher tinha deixado dentro da sua casa? Você acha que quando aquela mulher começou a abrir a boca, Jesus não já sabia a situação que ela enfrentava? Sim. E por que Jesus não respondeu no início? Porque existia uma lei, existia um princípio. Mas a palavra vem dizer que aquela mulher, ela clama por misericórdia, ela clama por socorro, e o Rei dos Reis se compadece. E a palavra nos diz que ela não, aleluia, ela não murmura. A palavra nos diz que ela não bate de frente. A palavra nos diz que ela diz: eu aceito, ainda que seja pouquinho, que eu sei que o pouco com o Senhor se transforme muito. Aquela mulher, ela dá um exemplo de fé, que embora até pareça que Jesus esteja calado, embora pessoas próximas à situação entenda que nós não somos merecedores, e nós não somos mesmo, não. Ninguém é. A palavra vem dizer que é pela graça, é um favor imerecido. Ninguém nunca mereceu nada que Jesus fez naquela cruz do Calvário. E aquela mulher, ela não desiste. A palavra nos diz que ela tinha tudo para desistir. O próprio Jesus se calou. O próprio Jesus, louvado seja Deus, disse que não era bom tirar dos filhos de Israel para dar a uma nação estrangeira. Mas aquela mulher, ela clama. Aquela mulher, ela adora. E quando ela adora, Deus, ele não rejeita uma adoração, um coração aquebrantado. E aquela mulher, ela faz aquilo que eu e você devemos fazer, que é adorar o nome do Senhor Jesus, é se lançar aos pés dele. Tá difícil, tá complicado, não sabe o que fazer, é uma situação que já saiu do natural, já tá no sobrenatural e você não sabe nem como lidar. Clama pela ajuda de Jesus. Nos diz a palavra que ele veio de forma sobrenatural,
foi concebido pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus, caminhou por sobre as águas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus passou 40 dias no deserto sem se alimentar. Você acha que isso é natural, meu irmão? Você acha que isso é natural, meu irmão? Carregar, aleluia, nos ombros, aleluia, o pecado, as dores, as transgressões, as iniquidades. E a palavra vem dizer que sobre as suas pisaduras nós somos curados. Sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Aquela mulher estava adorando, ela estava dizendo: Senhor, eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais o que fazer. É uma situação que é miserável. Me ajude, me socorra. E Deus vem dizer para mim e para você: não desista de clamar, não desista de adorar, porque por um dado momento Jesus se calou, porque por um dado momento Jesus não respondeu de imediato. E muitas das vezes Deus está provando a minha e a sua fé. Nos diz a palavra que Jesus, lá no versículo 28, diz assim: então respondendo Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Se aquela mulher tivesse desistido, se aquela mulher tivesse saído, se aquela mulher tivesse ido embora, ela não teria recebido vitória e nem teria ouvido isso do maior profeta que já pisou na terra. Nos diz a palavra que Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. Jesus já sabia. Mas sabe o que Jesus queria? No fundo, não era punir aquela mulher. No fundo, não era dizer não para aquela mulher. No fundo, não era deixar aquela mulher esperando. No fundo, era para que essa palavra pudesse fazer efeito na minha vida e na sua. É para que essa palavra pudesse mostrar para quem estava ali presente o quanto a fé, ela move situações. O quanto Deus, ele pode trabalhar quando eu e você não desiste de clamar. Quando eu e você não desistimos de adorar. Aquela mulher, ela não tem o nome escrito, aleluia, o próprio nome dito, mas a história dela foi escrita na Bíblia para trazer um exemplo de fé para mim e para você, de que nós devemos perseverar, insistir e não desistir, porque Jesus, ele vai usar, aleluia, essa situação para dizer que grande foi a minha fé e a tua fé. Se você crê nessa palavra, declare aí que Deus, ele também vai dizer que grande é a minha fé e a tua fé. Eu fico imaginando, e agora eu entendo porque Jesus pediu para eu ir lá no livro de Salmos. E quando eu abri, meu irmão, eu não estava com aquela palavra preparada. E Jesus disse assim: vai lá em Salmos. E eu abri, eu falei: tá bom, Jesus, onde abrir que o Senhor apontar eu vou ler. E caiu lá, aleluia, no capítulo 14, verso de número 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu vou abrir de novo aqui. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor para todo sempre, porque Deus, ele vai revelar a sua palavra. Glória a Jesus. E diz assim: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. E o que foi que aquela mulher estava fazendo? Ela foi buscar a Deus. E a palavra vem dizer que Deus, ele olha dos céus. Eu fico imaginando Deus olhando do céu e vendo que você não desistiu. E podendo dizer: grande é a fé do meu filho. E aí depois que Jesus diz assim: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. Quando você não perde a fé, quando você não perde a esperança, quando você não deixa de adorá-lo, quando você não deixa de buscá-lo, louvado seja Deus. Deus, ele vai fazer com que seja feito segundo aquilo que você deseja. Sabe o que aquela mulher desejava? Ver a sua filha curada, ver a sua filha livre. E a palavra diz assim: e desde aquela hora a sua filha ficou sã. Desde que hora? Desde que a fé daquela mulher foi declarada como grande. Talvez para o milagre acontecer, a minha fé e a sua fé precisam aumentar um pouco mais. Talvez para Deus mover, nós precisamos ser como essa mulher aqui cananeia, onde ela não desiste,
onde tem empecilhos, onde Jesus fica calado e mesmo assim ela clama, onde os discípulos dizem despede e mesmo assim ela não desiste, onde Jesus vem dizer que ele não podia e mesmo assim ela o adora. E é essa fé que Jesus ele quer ver, a fé que não desiste, a fé que não desiste de orar, a fé que não desiste de adorar, a fé que não desiste de buscar, a fé que entende que só Ele pode resolver, a fé que entende que não se pode sair dos pés de Jesus. Aquela mulher ia para onde? E aí eu me lembro quando Jesus ele faz ali a multiplicação e a multidão vai atrás dele, e depois Jesus começa a fazer ali o sermão da montanha, e a Bíblia vem dizer que o povo estava querendo milagre. Louvado seja Deus. Então Jesus ele fala, aleluia, podem ir, porque na verdade vocês estão aqui por causa dos pães, por causa da multiplicação. E aí o povo começa a ir embora, e Jesus então pergunta, louvado seja Deus, aos discípulos, e vocês também não vão? E Pedro diz algo sobrenatural. Pedro diz assim: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna e salvação? E aquela mulher, ela deve ter pensado a mesma coisa: para onde eu irei, se só Ele pode fazer o sobrenatural? Para onde eu irei, se só Ele pode tratar essa minha situação? Para onde eu irei? Não, eu vou permanecer aqui. Eu vou adorar, eu vou buscar, eu vou clamar, eu não vou sair daqui. Oh, aleluia. Eu me lembro lá no livro de Gênesis, quando a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que Jacó ele tem um encontro com Deus no vale. Louvado seja Deus, se não me engano, de Jaboque, a palavra vem dizer que Jacó ele não solta o anjo até que o anjo o abençoe. E Deus vem dizer: não solte a presença dele até que ele te abençoe. Não saia de Israel, permaneça em Jerusalém. Permanecer em Jerusalém é permanecer no local da promessa, é permanecer crendo naquilo que Deus te falou, naquilo que Deus te entregou, e não desistir. Porque Deus, Ele quer usar a tua fé para edificar a fé dos outros próximos. Eu fico imaginando os discípulos olhando tudo aquilo, dizendo: nós dissemos para ela ir embora, nós dissemos para ela sair daqui, e Deus ele fez um milagre. Oh, Arabás. E até os discípulos foram edificados. E sabe o que Deus vem dizer para mim e para você? Que até aqueles que não creram que Deus ia fazer, até aqueles que não entendiam o trabalhar de Deus na sua vida, até aqueles que não sabiam a forma de Deus conduzir a situação, vai ter que reconhecer. Reconhecer o quê? Que grande é a tua fé, que grande é o Deus que você crê, que grande é o Senhor, que até fica calado por um tempo, mas que dá a resposta no momento certo. Deus te abençoe poderosamente. Receba essa palavra na tábua do seu coração. Está lá escrito no livro de Mateus, capítulo de número 15. Nós começamos a ler a partir do verso de número 21. Livro de Salmos, louvado seja Deus, capítulo 14, verso de número 2. Que vem dizer que o Senhor ele se inclina para a terra para ver se há alguém buscando entendimento. Louvado seja Deus, e buscando a sua presença. Aquela mulher buscou. Ela poderia ter ficado em casa, ela poderia ter retornado, sim, mas ela buscou. E é que eu quero profetizar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu quero declarar que o sangue de Jesus continua tendo poder e sempre terá sobre ti e sobre mim. Querido Deus e amado Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra. Queremos declarar que assim como Cananeia não desistiu, nós também não vamos desistir. Nós vamos orar, nós vamos adorar, nós vamos buscar a tua presença, Jesus. E nós cremos que no teu tempo, no momento certo, o Senhor, meu Deus, aleluia, vai fazer aquilo que nós desejamos, aquilo que está alinhado com o teu propósito. E grande vai ser, Deus, o milagre. Grande vai ser, meu Deus, aleluia, o teu agir. Meu Deus, nós cremos, Pai, que assim como a fé de muitos foi, meu Pai, edificada por intermédio da história desta mulher, até aqueles, meu Pai, aleluia, que foram, meu Pai, usados ali no momento. Louvado seja Deus para dizer: despede, ela está gritando muito. Aquelas pessoas não entendiam a dor daquela mulher. E por isso, Deus, nós queremos dizer também que nós perdoamos. Porque muitas das vezes as pessoas não entendem, Deus. Muitas das vezes as pessoas não têm noção. Mas o Senhor é o Deus que por intermédio da nossa vida vai fazer com que outros também possam crer.
que o Senhor é o mesmo, que o Senhor continua fazendo milagre. A palavra vem dizer, louvado seja Deus, que aquela mulher começa falando que a filha dela está miseravelmente endemoniada. Mas o contexto, o fim da história vem dizer que Jesus, ele traz para aquela menina cura. E a palavra vem dizer que de miseravelmente endemoniada, ela passa a ser sã. E aqui eu quero declarar, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero chamar a tua presença como aquela mulher cananeia chamou. Eu quero invocar aqui neste momento, meu Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E declarar, meu Deus, que seja ação. Eu não sei, Deus, qual é a área que esta pessoa precisa, meu Deus, de uma intervenção. Mas nós sabemos que tem coisas, ó Senhor Jesus, que somente, meu Deus, aleluia, tua mão. Tem coisas, meu Deus, que não é para o homem resolver. É para a tua presença, porque se o Senhor não fizer, ninguém mais pode fazer. Por isso nós clamamos como a mulher cananeia clamou. Nós colocamos e entregamos na tua mão. E aquilo, meu Deus, que está de forma miseravelmente, nós declaramos que vai, meu Deus, ficar de uma forma sã. Sã significa bom, significa, louvado seja Deus, algo que teve conserto. Sabe, quando algo não está muito bem, alguém diz assim, olha, ficou sã, ficou curado. E é isso que eu vim profetizar. A cura, o milagre, aleluia, a restauração do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu agradeço a oportunidade. Medite nesta palavra, livro de Mateus, capítulo número 15, a partir do verso de número 21. O Espírito Santo vai continuar falando e ministrando ao teu coração. Eu deixo a paz de Cristo, um abraço em Cristo Jesus. Que Deus, ele continue te abençoando poderosamente em nome de Jesus. Se você tem sentido o Senhor falar contigo, ajuda aí o canal deixando o teu like, compartilhando, para que assim você possa me ajudar fazendo a obra missionária. Que o Senhor, ele faça resplandecer sobre ti a paz, que tenha o Senhor misericórdia de ti e que ele derrame sobre ti a paz em nome de Jesus. E assim eu agradeço a você, louvado seja Deus, por deixar aí a palavra do Senhor entrar na sua vida, na sua casa, por intermédio aí da minha vida e daquilo que Deus, ele tem me entregado. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.